Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Esse culto nós realizamos em nome do Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu saúdo a vocês com o lema da semana, que está no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 42, onde está escrito: Vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Este versículo, ele faz parte de um discurso de Jesus, de um discurso profético de Jesus aos seus discípulos. Seus discípulos que perguntam para ele, muito preocupados: Mas mestre, mas Senhor, quando essas coisas haverão de acontecer? Quando o Senhor há de vir? Quando será o fim? Então Jesus responde para eles, falando de alguns sinais. Ele fala de guerras, ele fala de perseguição, ele fala de ódio que acontecerão entre os irmãos, de falsos mestres também. Mas também ele fala do grande mistério que é esse grande dia. Do dia em que ninguém sabe quando será, nem mesmo o Filho, Jesus diz. Então, no fim das contas, Jesus parece responder aos seus discípulos apenas falando de dor, de sofrimento e também de incertezas. Mas, no versículo que nós acabamos de ler, o versículo 42, o que de fato Jesus fala para os seus discípulos? Ele diz: tenham medo porque vocês não sabem qual é o dia? Ou ele diz: desesperem-se porque vocês não sabem o dia em que eu virei para julgar este mundo? Não. Jesus diz: vigiem. Vigiem. E é interessante porque é a mesma coisa que ele diz aos seus discípulos na noite que foi traído, na noite da sua maior tentação. Naquela noite ele fala com seus discípulos e diz: a minha alma está triste até a morte. Vigiem comigo. Vigiem comigo. Nós sabemos muito bem que naquela noite seus discípulos não permaneceram com seu mestre, mas dormiram. Enquanto isso, Jesus vigiava e permanecia com Deus. E Deus, naquela noite, o confortou. Vigiar, meus irmãos e minhas irmãs, é se encontrar em Deus. É buscar a Deus em meio ao mundo que é incerto e que muitas vezes nos angustia. Quando Jesus diz: vigiem, pois vocês não sabem o dia em que eu virei. Essas palavras que ele nos diz não são palavras de temor, mas são palavras que nos encorajam a nos aproximarmos de Deus. São palavras, no fim das contas, são palavras de paz. De paz que vem da certeza que nós temos em Deus. Não na certeza que nós temos no mundo. Não na certeza que nós temos em nossas vidas, que são sempre incertas, que sempre exigem de nós grande esforço. Quando ele diz essas palavras, ele diz que nós podemos, nós devemos descansar em Deus, mesmo em meio às angústias, mesmo em meio às incertezas. Quando ele diz essas palavras para nós, ele está dizendo: vocês não sabem o dia em que eu virei, mas vigiem, vigiem comigo. E hoje, neste culto, você, meu irmão, minha irmã, você não está dormindo, mas está acordado, está vigiando, vigiando conosco, em oração, em louvores a Deus e também a ouvir a sua palavra. Mas antes da pregação, tenhamos um momento de oração. Senhor Deus e Pai, louvamos a Ti pelo que o Senhor tem feito até aqui, mas também pelo que o Senhor há de fazer por nós. Louvamos a Ti, Senhor, porque o Senhor é um Senhor que salva, é um Deus que salva. Um Pai de misericórdia, um Pai de amor, que cuida de seus filhos, que cuida de nós, que nos guia pelos caminhos sempre incertos de nossa vida. Agradecemos, Senhor, pela Tua fidelidade, pela qual podemos descansar em Ti, apesar de nossas incertezas e também apesar, Senhor, de nosso pecado. Pelo nosso pecado, Senhor, a Ti pedimos perdão, Senhor. Pedimos perdão por tudo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer pela nossa fraqueza, pois o pecado ainda tem, Senhor, os seus efeitos sobre nós. Guarda-nos e proteja-nos, Senhor, das tentações. Abençoe esse culto. Abra, Senhor, nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua palavra, Senhor, a fim de que ela deixe a sua marca em nosso coração e que nós vivamos conforme aquilo que ela nos revela, Senhor, de Ti, do mundo e de nós mesmos. É em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Cantemos agora um hino ao nosso Senhor.
Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Que a paz do Senhor esteja com você e com a sua família. Queremos falar e ouvir o texto previsto para a pregação no próximo domingo, dia 12 de novembro. É o 24º domingo após o Pentecostes. É um texto que transmite um profundo consolo diante de um dos maiores sofrimentos que nós, seres humanos, passamos. O texto é de 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, o verso 13 ao verso 18, e eu passo a fazer a leitura. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor,
de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Permita-me começar com o final do texto, o verso 18. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O consolo é necessário em contexto de dor, de sofrimento, de tristeza. O consolo precisa ser verbalizado, visualizado, sentido pela pessoa que sofre. Como comunidade de fé em Jesus Cristo, temos a oportunidade, o desafio e o imperativo de vivermos sob o consolo mútuo. Consolai-vos uns aos outros. Nesse texto, Paulo traz à tona um assunto que estava afligindo os irmãos. O que acontecerá com os nossos mortos? Veja bem, Jesus Cristo subiu aos céus e foi dito que da mesma maneira que ele subiu, ele voltará. Isso está em Atos capítulo 1, verso 11. Para os apóstolos e para os primeiros ouvintes dessa mensagem, a expectativa, a esperança era de que Jesus voltaria enquanto eles ainda estivessem vivos. Então, eles viviam de acordo com essa expectativa, mas agora eles estão diante da realidade de que alguns dentre eles já haviam falecido. Pergunta: como fica essa situação? Eles não estarão por ocasião da volta de Cristo? Eles não verão Cristo voltando? Daí Paulo é taxativo no verso 13. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes sobre esse assunto. Isso mostra a importância do assunto. A ignorância sobre esse assunto traz tristeza e desespero. Inclusive porque é um assunto sensível, de luto, de dor, de saudade. Paulo, ao se referir aos mortos em Cristo, ele usa duas expressões como se fossem sinônimas. Os que dormem, verso 13, 14 e 15, e os mortos em Cristo no verso 16. A analogia da morte com o sono é interessante, mas temos que ficar atentos para o aspecto análogo. Quem está dormindo pode ser acordado. Quem está morto será ressuscitado. Então a figura do sono, do dormir, aponta para o fato de que a morte não é algo irremediável, como se não houvesse retorno. Queremos destacar alguns aspectos desse texto. Primeiro, a comunidade de fé em Jesus é composta por pessoas com esperança. Claro que a perda de alguém causa tristeza, causa luto. Afinal, há um vazio deixado pela pessoa falecida. Haverá saudade e a vida precisa ser reorganizada sem a pessoa que faleceu. Mas existe uma tristeza que é semelhante ao desespero. É o não saber sobre o que acontece com quem morre. É não ter esperança, expectativa. É viver na incerteza. Que fique bem claro, o apóstolo Paulo não está questionando a tristeza do luto, e sim o desespero da falta de esperança. Qual é a esperança? Verso 14. Cremos que Cristo ressuscitou, que Cristo morreu e ressuscitou. A fé centrada e exclusiva em Jesus como sendo o Cristo de Deus que veio, deu a sua vida para a salvação de todo aquele que crê e que ressuscitou dos mortos. Esse é o fundamento da esperança de todo o que confia sua vida a Jesus. Aqui à sua esquerda aparece uma imagem de escultura, esculpida em madeira, onde nós temos a representação da cruz, a morte de Cristo e o túmulo vazio. Ilustra muito bem esse aspecto de que a nossa fé, a nossa esperança é fundamentada na morte de Jesus pelos nossos pecados e a ressurreição, que é a sinalização da nossa
futura ressurreição. Paulo não consola os enlutados com frase do tipo: ele está num lugar melhor. Ah, ele está lá no céu. Não. Paulo consola dizendo: vai ressuscitar. E aportado nessa esperança, fundamentados na realidade da morte e ressurreição de Cristo, essa realidade é estendida para os mortos em Cristo. Deus trará, na volta de Cristo, junto com Cristo, os que morreram em Cristo. Repito, Deus trará, na volta de Cristo, junto com Cristo, os que morreram em Cristo. Um segundo aspecto que queremos destacar: a comunidade de fé em Jesus está e estará sempre com o Senhor. Os vivos não têm vantagem sobre os mortos em Cristo. Não é assim que quem estiver vivo quando Cristo voltar teve algum mérito em relação aos que faleceram. Também não é assim que os mortos têm vantagens em relação aos vivos. Dito de outra forma, todos estarão vivos na volta de Cristo. Os mortos ressuscitarão e os vivos serão arrebatados. Então o encontro será de vivos com o Senhor da vida. A cena é magnífica, é maravilhosa. Dada a ordem do Senhor, todos serão afetados com a vida. A comunidade dos vivos, composta por ressuscitados e por arrebatados, irão ao encontro do Senhor nos ares, estarão sempre com o Senhor. Na perspectiva da ressurreição, só há a comunidade dos vivos. Os discípulos de Jesus tinham forte em sua memória a cena de Jesus subindo entre as nuvens. Agora a expectativa é de ele voltando, tendo em sua volta os seus, aqueles que entregaram as suas vidas a ele. É um momento solene, duradouro. Detalhes? Não precisamos saber. É suficiente saber que estaremos para sempre com o Senhor. Não há espaço para especulações. Não é necessário especular. Só é preciso saber disso. Estaremos para sempre com o Senhor. Jesus Cristo inaugurou a ressurreição. Todos os relatos de pessoas que foram ressuscitadas antes de Jesus ou por Jesus, no Antigo, no Novo Testamento, essas pessoas voltaram para a morte. Jesus Cristo, após a sua ressurreição, não voltou para a morte, mas subiu junto ao Pai, e de lá voltará para resgatar da morte os seus. Ou seja, a morte foi vencida na cruz e a ressurreição dos mortos foi inaugurada. Jesus é o primogênito dos mortos, é o primeiro a ressuscitar. Então nós já vivemos entre a ressurreição de Jesus, ressurreição inaugurada, e a nossa futura ressurreição. A nossa ressurreição está inaugurada. Estamos no tempo de espera. Esperança é, nesse sentido, um esperar, a certeza de que vai acontecer. Somos comunidade dos vivos e dos mortos. Os mortos aguardam, assim como nós aguardamos. Os mortos aguardam a ressurreição e os vivos aguardam o arrebatamento. Independente do que acontecerá, nós aguardamos esse momento eterno de estar com o Senhor. Muito me impacta as igrejas mais antigas que têm ao lado ou atrás um cemitério. Na metacomunicação fica uma mensagem. Temos a comunidade dos mortos e a comunidade dos vivos, que se reúnem para cultuar a Deus. Uns aguardando a ressurreição, outros aguardando a volta do Senhor. Assim, se eu morrer ou se Cristo voltar enquanto estiver vivo, é a mesma situação. Ou estarei com Cristo ou estarei sem Cristo. Estar com Cristo significa estar com Ele em fé, pela graça. É crer. Quem crer será ressuscitado para viver com Ele.
Quem crer será arrebatado para viver com Ele. Essa realidade é algo muito confortante e tem um fator de transformação. A vida com Cristo aqui. Diz Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, em Filipenses capítulo 1, verso 21. Terceiro aspecto, a comunidade de fé em Jesus pratica consolo mútuo. Diante de tanto sofrimento causado pela separação da morte, dor profunda da saudade, o que de fato pode consolar? Resposta: a esperança da ressurreição. Assim podemos e devemos chorar com quem chora, estar ao lado, marcar presença, mas ao mesmo tempo podemos apontar para a viva esperança da ressurreição e da volta de Cristo. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. O verbo consolar tem a mesma raiz de consolador, termo atribuído por Jesus ao Espírito Santo. O Espírito Santo, que age em nós e através de nós, quer nos usar para sermos consoladores um dos outros. Quando alguém está numa fase de fragilidade emocional, vamos apontar para a esperança em Cristo. Não precisamos ter medo da morte. Ela foi vencida na cruz e na ressurreição. E a ressurreição de Jesus. Por isso, a última palavra para a nossa vida não é a morte. A morte não é a única certeza. A última palavra para a nossa vida é a ressurreição, ou seja, a vida. Caminhamos para a vida, não para a morte. A morte é apenas um detalhe temporário. Consolai-vos mutuamente. Significa vivam nessa perspectiva, comprometidos com Jesus, de olho na volta dele. Vivam como se ele estivesse voltando hoje. Comprometidos com Jesus, de olho na morte. Vivam como se fosse o último dia aqui. Digo aqui, porque não há último dia. Só há eternidade. Para sempre com o Senhor. Essa mensagem traz implicações. Não dá para viver de qualquer jeito como se tudo fosse acabar, baseados no desespero da finitude humana, tendo como paradigma a morte. Não dá para viver de forma irresponsável, afinal em Cristo ganhamos a vida para viver como seus discípulos. Enquanto discípulos de Jesus, formamos comunidade. Enquanto comunidade de fé, fortalecemos uns aos outros nos momentos difíceis da vida. A morte de alguém sempre se apresenta como um dos momentos mais difíceis. Sepultamos nossos mortos e carregamos os enlutados. Somos comunidade que caminha com quem está em sofrimento, levando a palavra da esperança, apontando para Cristo, para a ressurreição de Cristo. Evangelizamos para que todos possam estar neste dia vinculados com o Senhor e com Ele subir. O feito de Jesus na cruz para o perdão do nosso pecado deve ser anunciado para que a fé possa surgir pela ação do Espírito Santo. Daí, ao que crer, a ressurreição de Jesus passa a ser o assunto central da sua existência. Por quê? Porque a fragilidade da vida aqui só pode ser vivenciada na perspectiva da vida eterna. Estaremos sempre com o Senhor. Consolem-se mutuamente com essas palavras. Amém. Bem-aventurado aquele que ouve a palavra do nosso Senhor e a pratica. Este é como aquele que constrói a sua casa em rocha firme, e nada é capaz de abalá-la. Despeço a todos vocês com as bênçãos do nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante a sua face e lhe dê a paz. Amém. Vão na paz do Senhor e sirvam com alegria.